Vamos agora, meus irmãos, para o nosso momento de edificação. E nós vamos hoje encerrar a exposição da Confissão Belga com o artigo de número 37, que trata acerca do juízo final. Eu compartilhei com os irmãos no grupo da igreja e já coloquei as divisões que eu utilizarei. 6 divisões, está marcado aí de 1 a 6. Antes de proceder com a leitura, eu gostaria que os irmãos abrissem suas Bíblias em João, Evangelho de João, capítulo 12, versículo 47, e após 2 Timóteo 4:1, esses 2 textos, para fazer uma breve introdução. Deixe sua Bíblia marcada e vamos orar mais uma vez. Senhor Deus, eterno Pai, nós te louvamos, Senhor, por este momento que agora o Senhor nos concede de edificação, de sermos edificados e ensinados por Ti mesmo, Senhor. Fala conosco através da Tua palavra, nos instrui e faz com que as verdades do Teu Evangelho achem morada no nosso coração e tornem-se prática em nossas vidas. É no nome do Teu Filho amado Jesus Cristo que pedimos. Amém. Diz assim a palavra do Senhor em João 12:47. Se alguém ouvir as minhas palavras e não as guardar, eu não o julgo, porque eu não vim para julgar o mundo, e sim para salvá-lo. Agora, 2 Timóteo 4:1 nos diz: Conjuro-te perante Deus e Cristo Jesus, que há de julgar vivos e mortos pela sua manifestação e pelo seu reino. Amém. Então, o título do artigo 37 é exatamente do juízo final. Seria naturalmente a melhor forma de fechar uma confissão de fé, tratando de escatologia, a doutrina das últimas coisas. E o juízo final entra exatamente nisso. Esses 2 textos que eu li aos irmãos mostram, o primeiro deles, no Evangelho, tratando-se do contexto da primeira vinda de Jesus Cristo, quando ele estava aqui no seu ministério terreno. E ele afirmou que ele não havia vindo desta vez para julgar. Imagine, ele veio para salvar e não para julgar. Se ele viesse para julgar, não haveria justo, nenhum sequer. Não há quem entenda, não há quem faça o bem. Se Jesus Cristo tivesse vindo então na sua primeira vinda para julgar, ninguém haveria de ser salvo. Mas Cristo veio a primeira vez para salvar. E ele prometeu então voltar uma segunda vez. E um texto que afirma isso categoricamente é exatamente esse que eu li para os irmãos, 2 Timóteo 4:1, quando Paulo afirma a Timóteo que Cristo Jesus, que há de julgar vivos e mortos pela sua manifestação e pelo seu reino. Esta afirmação vem naturalmente das palavras do próprio Cristo Jesus, contidas no Evangelho de Mateus, capítulo 25, que é um texto mais extenso, por isso eu selecionei esse, que era apenas um versículo. Então nós sabemos que Cristo veio uma primeira vez para salvar o seu povo, dando a sua vida por pecadores. Se ele não assim o tivesse feito, não escaparia absolutamente ninguém. O salmista, no Salmo 130, nos afirma: se observares, Senhor, a iniquidade, quem subsistirá? Absolutamente ninguém. Portanto, se Cristo Jesus tivesse feito o que os judeus esperavam, que era restaurar a Israel e trazer a justiça com peso, eles também não seriam salvos. Mas Jesus Cristo veio para dar a sua própria vida em favor de muitos, em favor do seu povo. Mas prometeu que certamente voltaria. E é isso que trata o juízo final e o artigo que vamos agora ler. Eu fragmentei o artigo entre essas 6 peças que estão aí no grupo da igreja. E eu não vou ler corridamente de uma única vez, porque eu acredito que seja muita informação para gravarmos. Então eu vou ler de maneira segmentada. Vou ler primeiro o 1, explicar, e aí sucessivamente nós vamos passando para os próximos. E as aplicações eu trarei ao final.
de toda a exposição. Então acompanhe a leitura do primeiro tópico, que nos diz: Cristo voltará no dia determinado pelo Pai, de maneira visível, corporal e gloriosa, para julgar. Perdoe, irmãos, estou lendo o texto errado. Diz assim: finalmente, cremos conforme a palavra de Deus que, quando chegar o momento determinado pelo Senhor, o qual todas as criaturas desconhecem, e o único dos eleitos, e o número dos eleitos estiver completo, nosso Senhor Jesus Cristo virá do céu, corporal e visivelmente, assim como subiu ao céu, com grande glória e majestade. Ele se manifestará juiz sobre vivos e mortos, enquanto porá em fogo e chamas este velho mundo para purificá-lo. O texto base que nós usaremos para essa primeira sessão é o texto de Atos 1. Abram suas Bíblias no livro de Atos, capítulo 1, que vai nos trazer informações muito relevantes acerca desta primeira subdivisão que nós agora lemos. Livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 1, a partir do versículo 6, que vai nos trazer várias verdades que foram aqui expostas nesta primeira subdivisão da confissão. Diz assim: então, os que estavam reunidos lhe perguntaram: Senhor, será este o tempo em que restaures o reino a Israel? Respondeu-lhes: não vos compete conhecer tempos ou épocas que o Pai reservou para a sua exclusiva autoridade, mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria e até os confins da terra. Dita estas palavras, foi Jesus elevado às alturas. Observe bem, à vista deles, e uma nuvem o encobriu dos seus olhos. E estando eles com os olhos fitos no céu, enquanto Jesus subia, eis que 2 varões vestidos de branco se puseram ao lado deles e lhes disseram: varões galileus, por que estáis olhando para as alturas? Esse Jesus, que dentre vós foi assunto ao céu, virá do modo como o vistes subir. Amém. Então aqui nós encontramos diversas das informações importantes que foram postas aqui no texto da confissão de fé. Então nós vemos que o modo que foi caracterizado nas ações de Jesus são muito importantes aqui. A primeira informação é a resposta de Jesus para a pergunta dos discípulos: quando ele haveria de restaurar o reino? Quando se daria esta segunda vinda? Jesus diz que isso é competência exclusivamente do Pai. E é o que a confissão nos afirma quando vai dizer que isso não compete a nenhuma das criaturas. É algo reservado única e exclusivamente do Pai, do Senhor nosso Deus. Então nós sabemos, desde o texto do Antigo Testamento, que os mistérios do Senhor pertencem a Ele. Aquilo que Ele nos entregou é nosso, mas tem mistérios que competem somente a Deus, e esse é um deles. Jesus, durante todo o seu ministério, advertiu que a volta seria como um ladrão que vem à noite. Você não sabe quando ele vai vir. Então você precisa estar sempre preparado, porque você não sabe quando ele virá. Então não compete a nenhuma criatura saber quando será o dia da volta do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Portanto, sempre que você ouvir alguém marcando o dia do Apocalipse, o dia do retorno, não caia nesse engodo. O mundo está cheio disso. Sempre se levanta alguém marcando a data do fim dos tempos, a data da volta de Cristo, a data do fim do mundo e etc. Todos esses são charlatões e enganadores, porque o próprio Senhor Jesus Cristo deixou muito claro que isso não compete a nenhuma criatura, a nenhum homem saber quando se dará o dia da sua volta. Mas essa volta, que será em glória, é descrita aqui nos termos do texto que lemos, que Jesus subiu em corpo, que ele estava ali
em corpo, estava visível aos discípulos e aos apóstolos ali. E os anjos que aqui falaram aos varões galileus dizem que esse Jesus que subiu e ascendeu de maneira visível vai voltar exatamente da mesma forma. Então, da mesma forma que ele subiu, ele haverá de retornar. Portanto, não precisamos ficar preocupados de se estaremos dormindo, se estaremos talvez do outro lado do mundo. Pode ter a certeza que quando Jesus Cristo voltar, você não vai perder esse grande evento. Todos nós veremos. É impossível eu fornecer aos irmãos uma explicação física para isso. Mas Ele é Deus. E Ele prometeu, e assim se dará. Então, todos verão a Cristo Jesus. Da mesma forma que Ele foi, Ele então voltará. De sorte que nós devemos aguardar ansiosamente o seu retorno. O texto da confissão ainda nos traz, lá nessa parte final dessa primeira sessão, que Ele julgará todas as coisas, vivos e mortos, como nós já vimos. Na primeira vinda Ele veio para salvar, na segunda Ele vem para julgar. E por fim, a confissão nos traz um texto de 2 Pedro, que vai dizer: enquanto porá fogo e chamas neste velho mundo para purificá-lo. Muitas vezes nós pensamos na imagem do fogo e das chamas somente como destruição, e talvez inferno, condenação. Mas a Bíblia utiliza fogo como duas imagens distintas. Muitas vezes ela utiliza, sim, como o próprio Jesus Cristo usou a imagem do fogo, a palha que será lançada, o joio, no caso, que será separado e lançado ao fogo, sim, apontando para a condenação. Mas muitas vezes o fogo é utilizado também para a purificação, que é aqui o caso. Então nós temos a figura, por exemplo, de Isaías 6, quando o anjo coloca aquela brasa na boca de Isaías e ele então é purificado. Nós temos também a imagem do ouro sendo passado pelo fogo para então ser purificado. Então existem essas duas conotações, e este é o caso aqui, para purificar a terra. Então o mundo caído, a criação que geme por causa do pecado desde a queda e aguarda a redenção em Cristo Jesus, ela será restaurada quando Cristo voltar. Eis que vos faço novos céus e nova terra. Então quando Jesus Cristo voltar para julgar todas as coisas, eis que tudo se fará novo. Portanto, é isso que aqui, nesta primeira subdivisão, nós aprendemos. De sorte que podemos resumir o ensino central dessa divisão da seguinte forma: Cristo voltará no dia determinado pelo Pai, de maneira visível, corporal e gloriosa, para julgar o mundo e restaurar todas as coisas. Isto resume o que foi exposto nesta primeira subdivisão. Avançando agora para a segunda. Volte seus olhos mais uma vez para o texto da confissão que está no grupo. O número 2 vai nos dizer: naquele momento, ou seja, do juízo final, no momento que Cristo voltar, comparecerão perante este grande juiz, pessoalmente, todas as pessoas que viveram neste mundo, homens, mulheres e crianças, citados pela voz do arcanjo e pelo som da trombeta divina, porque todos os mortos ressuscitarão da terra, e as almas serão reunidas aos seus próprios corpos em que viveram. E a respeito daqueles que ainda estiverem vivos, eles não morrerão como os outros, mas serão transformados num só momento. De corruptíveis se tornarão incorruptíveis. O texto base principal para estas afirmações é o texto de 1 Tessalonicenses 4,16. Grande parte do texto da confissão aqui foi retirado desta passagem. Então, pode surgir uma dúvida, um questionamento na mente das pessoas. E aqueles que morreram, como vão então enfrentar esse dia do julgamento, no qual Jesus Cristo julgará a todos? Como isso é possível se eles já morreram, se eles não estão mais aqui?
A Bíblia nos fala que eles serão ressuscitados. Todos, indistintamente, serão ressuscitados e comparecerão diante do Rei, comparecerão diante do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo para juízo. Então, haverá exatamente aqui a restauração da união do homem. Nós entendemos, a teologia vai chamar o que nós entendemos o homem como união psicossomática, que seria corpo e alma. Isso está de tal maneira inseparável, inseparavelmente unido. E a única coisa que faz com que essa união se quebre é a morte. Então, quando nós morremos, o corpo vai para a terra e o espírito, como Salomão vai dizer, volta para Deus. Então, quando houver a ressurreição dos mortos, então o espírito mais uma vez estará reunido com o corpo. Estaremos novamente plenamente reunidos, corpo e alma, o homem integral. Não somente a alma, não somente o corpo, mas corpo e alma reunidos. Então todos, indistintamente, desde Adão até o último homem, quando Jesus Cristo voltar, todos comparecerão. E há uma distinção: aqueles que já morreram serão ressurretos e reunificados corpo e alma, porém, aqueles que ainda estiverem vivos quando Jesus Cristo voltar, serão transformados, serão feitos de, como eles estavam na corruptibilidade, serão feitos incorruptíveis, serão então transformados, e todos indistintamente comparecerão ao juízo de Deus. Nós podemos resumir o ensino desta sessão com as seguintes palavras: todos os mortos serão ressuscitados e os vivos transformados em corpos incorruptíveis. Todos eles comparecerão ao juízo de Deus. Esta foi a segunda sessão. Volte seus olhos novamente para o texto e leremos desta feita a terceira parte, que nos diz: então se abrirão os livros e os mortos serão julgados. Apocalipse 20:12 é o texto base utilizado para essa afirmação. Segundo o que tiverem feito neste mundo, seja o bem ou o mal. 2 Coríntios 5:10. Sim, de toda palavra frívola que proferirem os homens, dela darão conta. Essas palavras são do nosso Senhor Cristo Jesus, contidas em Mateus 12:36. Mesmo que o mundo a considere apenas brincadeira e passatempo, assim será trazido à luz diante de todos o que os homens praticaram às escondidas, inclusive a sua hipocrisia. Então veja bem, todos indistintamente serão julgados e todas as coisas virão às claras. Não há absolutamente nada que permanecerá em oculto. O Senhor sabe de todas as coisas e todas as suas criaturas hão de prestar contas para com Ele no dia do juízo final. E isto, naturalmente, deve nos despertar temor, porque, como ele vai dizer aqui, prestarão contas até de uma palavra frívola, como o Senhor Jesus Cristo nos afirma no Evangelho. Então, relembrando aos irmãos, a lei do Senhor, diferente do que os fariseus pensavam, que viviam em hipocrisia, como o texto aqui da confissão tenta combater, que tentavam limpar apenas o exterior do copo, mas deixavam o interior sujo. E de que serve um copo sujo no seu interior? De absolutamente nada, que você não pode usar para beber absolutamente nada. Portanto, a lei do Senhor não regula somente as ações externas, mas ela regula nossas ações, nossas motivações, nossos pensamentos. Todas essas dimensões estão envolvidas. Nossas palavras,
Não é simplesmente porque eu não pratiquei, mas se eu falei, eu posso pecar com palavras, eu posso pecar com pensamentos, eu posso pecar com ações, eu posso pecar com omissões. Então lembre-se, a lei do Senhor abrange uma integralidade, e todos nós prestaremos contas diante do Senhor. Agora há uma distinção que vai ser mais trabalhada nos 2 tópicos seguintes, que se nós formos declarados justos, nós não seremos condenados. Haverá naturalmente a diferença do que nós chamamos de galardão. Então, aqueles que de acordo com suas obras foram mais fiéis, terão um galardão maior. Aqueles que foram em Cristo Jesus salvos, mas não tiveram tanto, numa proporção menor. Mas todos que estão em Cristo Jesus serão salvos. Então, o nosso julgamento para nós que somos salvos em Cristo Jesus não é um julgamento condenatório, no sentido de que você não vai perder a salvação, não tem a possibilidade de você ser lançado no fogo eterno, nada dessa natureza. Mas é um julgamento no sentido do galardão, o galardão maior ou menor. A salvação é mérito único e exclusivo de Cristo Jesus. Nós não precisamos acrescentar absolutamente nada. A obra de Cristo é completa. Ele é o nosso único e suficiente Salvador. Então, se acrescentarmos obras ou qualquer outra coisa, nós transformamos o Evangelho em um falso Evangelho. Deixa de ser o Evangelho bendito do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Salvação por obras ou por Cristo e mais qualquer outra coisa é o que todas as demais falsas religiões vão pregar no mundo. Somente o cristianismo e o Evangelho verdadeiro entendem que a obra de Cristo é suficiente para salvar o pecador. Mas o contrário também é verdadeiro, no sentido de que aqueles que estão condenados porque estão fora de Cristo Jesus terão graus de punição também maiores por causa de suas obras. Então, o Senhor não toma o culpado por inocente. Ele naturalmente pune aqueles que são malfeitores, que são pecadores, que não estão em Cristo Jesus, com mais rigor. Então, muitas vezes Deus, por exemplo, no Antigo Testamento, levantou povos para disciplinar e trazer juízo contra o seu povo eleito. Mas o próprio Deus disse: ai deles que estão trazendo esse juízo, por causa da grande maldade que eles estão executando contra o meu povo, eu os julgarei. Então, haverá sim maior rigor para aqueles que praticam o mal com maior ímpeto, e especialmente para aqueles que ouvem a palavra da verdade, que escutam o Evangelho e o rejeitam. Quanto mais lhe é dado, mais lhe é cobrado. Então nós daremos conta também daquilo que nós ouvimos. Portanto, é importante que busquemos refúgio único e somente em Cristo Jesus. Resumindo o ensino desta sessão, a sessão de número 3, todos comparecerão perante Cristo e serão julgados de acordo com o que falaram e fizeram, baseado em Apocalipse 20:12 e Mateus 12:36. Passemos agora para o tópico de número 4. Volte seus olhos mais uma vez para o texto. Nos diz o seguinte: portanto, pensar neste juízo é realmente horrível e pavoroso para os homens maus e ímpios, mas muito desejável e consolador para os justos e eleitos. A salvação destes será totalmente completada e eles receberão os frutos de seu penoso labor. Sua inocência será reconhecida por todos e eles presenciarão a vingança terrível de Deus contra os ímpios, que os tiranizaram, oprimiram e atormentaram neste mundo. Os ímpios serão levados a reconhecer sua culpa pelo testemunho da própria consciência. Eles se tornarão imortais, mas somente para serem atormentados no fogo eterno, preparado para o diabo e seus anjos. Este final está contido em Mateus 25:41. Veja que contraste.
Pensar no juízo final da perspectiva de um ímpio é terrível. Terrível é cair nas mãos de um Deus irado. Então, para o ímpio, aquele que já está condenado, é terrível pensar nisso. Mas em contrapartida, fazendo o contraponto, a confissão belga vai mostrar que é desejável e consolador para os justos e eleitos. Então nós vemos aqui um grande contraste. Porque para uns, o juízo eterno, para outros, a bênção, o alívio. Observe bem a questão do alívio. Nós fomos criados à imagem e semelhança de Deus. E naturalmente, mesmo após a queda, com a imagem quebrada, nós ainda refletimos, de alguma maneira, imperfeitamente os atributos comunicáveis do Senhor. E um desses atributos é a justiça. E naturalmente, cada um de nós tem sede e fome de justiça, como o Senhor Jesus Cristo vai afirmar no Sermão do Monte, em Mateus 5. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão saciados. Então toda a impiedade, toda a injustiça que nós diariamente contemplamos, seja na nossa vivência diária, no nosso trabalho, seja quando você abre um site de notícias ou liga a televisão, toda a injustiça e perversidade que você vê, pode ter certeza que ela não passará impune. O Senhor saciará a nossa sede de justiça. Então essa justiça que naturalmente almejamos por causa dessa nossa constituição ontológica, ou seja, criados à imagem e semelhança de Deus, ela será satisfeita em Cristo Jesus, de sorte que o juízo que Deus trará é algo que o justo deve se deleitar, deve ter prazer. Em contrapartida, o ímpio deve ter grande temor. Mas infelizmente o grande retrato que nós temos do ímpio em vida, muito provavelmente a maior parte deles só terá esse reconhecimento, como o texto aqui nos mostra, após a sua morte, quando chegar no juízo. O retrato do ímpio é exatamente o que nos traz o Salmo de número 14, Salmo de Davi. Versículo 1 nos diz: diz o insensato no seu coração, não há Deus, corrompem-se e praticam abominação, já não há quem faça o bem. Então veja, na mente do ímpio é exatamente isso. Não há um Deus. Ou seja, se não há um Deus, se não há alguém absoluto, se não há alguém que regule todas as coisas, não tem absolutamente ninguém que possa me julgar. Eu posso fazer qualquer coisa e está tudo bem. Esse é o pensamento do ímpio. Mas veja como é algo pernicioso e equivocado, porque as Escrituras nos deixam claro que todos eles enfrentarão o juízo do Senhor. Absolutamente nada vai passar impune. E o texto da confissão nos traz um aspecto de dramaticidade que mostra o quão terrível esse julgamento será. Porque ele vai dizer no final do texto, e observe bem, pode ser às vezes um detalhe que passa despercebido, mas ele vai dizer: eles se tornarão imortais, mas somente para serem atormentados no fogo eterno, preparado para o diabo e seus anjos. Então você imagine, aqueles que já morreram, estão sofrendo em alma, terão o corpo restaurado com a alma, o homem completo, corpo e alma, para sofrer eternamente, corpo e alma, integralmente, por toda a eternidade. Então se você, óbvio que não tem comparação plausível, mas se eu fosse tentar exemplificar o que seria isso, imagine uma dor de parto, que eu acho que é, pelo menos para a mulher, aquela dor que é colocada na maior escala, ou talvez uma dor de dente na raiz do dente que dói lá no juízo. Não sei quantos dos irmãos já experimentaram isso. Ininterrupta pela eternidade, associada a uma tristeza profunda, uma tristeza da alma, de coração. As duas coisas, ininterruptamente, por toda a eternidade. Pensar nisso seria só um pequeno fragmento, talvez uma representação do que seria isso. Então, queridos irmãos, isso é algo de fato terrível. É fonte de consolo para os que estão em Cristo, mas deve ser fonte de grande temor
para aqueles que não estão em Cristo. E por isso, até trago uma aplicação logo neste ponto. Isso deve ser motivo para nós que estamos em Cristo evangelizarmos, porque esta é a condição terrível que aqueles que não reconhecem Jesus Cristo como seu único e suficiente Salvador estão. É isto aqui que eles vão ter que enfrentar por toda uma eternidade. Então, ainda há tempo, enquanto há vida, há esperança. E o Senhor nos conclama para evangelizarmos, para propagarmos a mensagem do Evangelho de Cristo Jesus. É uma mensagem urgente, porque o mundo está caminhando a passos largos para o inferno. Então nós devemos, como igreja, despertar e levar esta mensagem, porque esta condição terrível é a condição que a maior parte do mundo se encontra, caminhando para a perdição. Essa dramaticidade acrescentada aqui na confissão é certamente para que nós possamos ter esse sentimento da necessidade de evangelizar. Poderíamos resumir esta sessão de número 4 na seguinte frase: para os ímpios, o juízo será o castigo do fogo eterno. Este juízo consola os justos, que têm fome de justiça. Passemos agora para o tópico de número 5. Estamos já nos aproximando do final. Diz assim: os crentes e eleitos, porém, serão coroados com a glória e honra. O Filho de Deus confessará seus nomes diante de Deus, seu Pai, e seus anjos eleitos, e Deus lhes enxugará dos olhos toda lágrima. Assim ficará manifesto que a causa deles, que agora, por muitos juízes e autoridades, está sendo condenada como herética e ímpia, é a causa do Filho de Deus, e como recompensa gratuita o Senhor os fará possuir a glória que jamais poderia surgir no coração de um homem. Então veja bem, esta linguagem é muito própria, tirada aqui do Evangelho de Mateus, de dizer que o Filho confessará o nome de cada um de nós que está em Cristo, que professa Cristo Jesus, ao Pai. Porque o Jesus Cristo disse: aquele que me negar aos homens, diante dos homens, eu o negarei diante de Deus. Mas aquele que me confessar diante dos homens, eu confessarei o nome dele diante de Deus. Isso é muito importante, porque isso vai de encontro com algo que é um grande problema na nossa condição decaída, que é exatamente temer mais a homens do que a Deus. Então, para estarmos, entre aspas, bem com os homens, nós preferimos negar a Cristo, ou esconder que somos cristãos, tentar passar despercebido, porque tememos mais a homens do que a Deus. O próprio Senhor Jesus Cristo nos disse também: não temei aqueles que podem matar somente o corpo, mas temei aquele que pode não só matar o corpo, mas também lançar a alma no lago de fogo. Então, Jesus mostra claramente porque nós não devemos ter um temor de homens maior do que o temor de Deus. Nós devemos sim professar o nome de Cristo diante dos homens, para que Ele professe o nosso nome diante de Deus. Isso deve ser algo inegociável para todos nós. É isto que esse ponto aqui da confissão está trazendo. E na glória eterna, na restauração, quando Jesus Cristo voltar, toda lágrima, todo choro será enxuto. Não haverá mais tristeza, dor, sofrimento. Grande parte disso pode ser que você tenha passado em vida, na vida terrena, por amor de Cristo. Quantos servos foram perseguidos porque não negaram a Cristo? Observe a vida do apóstolo Paulo, o que ele sofreu pelo Evangelho. Jesus disse que ia mostrar a ele como importava sofrer pelo nome dele. No Sermão do Monte também ele disse: bem-aventurados aqueles que são perseguidos, injuriados, em amor do meu nome. Em Atos também os discípulos ficam felizes por serem considerados dignos de sofrerem, de serem perseguidos por causa do nome de Cristo Jesus. Então veja, aquele povo ficou alegre
Porque quem olhava de fora os perseguia, não porque eles estavam fazendo algo errado, mas porque eles estavam sendo fiéis a Cristo. Veja só que fonte de alegria maravilhosa. Mesmo na adversidade, mesmo na perseguição, isso era motivo de impulsioná-los ainda mais para confessar a Cristo e não negá-lo. Porque o temor e a alegria deles estava diretamente associada ao Senhor, muito mais do que a qualquer outro homem. Por isso que eles estavam dispostos a dar a própria vida, na esperança de que isso aqui é verdadeiro, que Cristo Jesus, que Deus enxugaria toda a lágrima quando Ele voltasse. O viver é Cristo e o morrer é lucro. Nas palavras do apóstolo Paulo. De sorte que podemos resumir esta sessão da seguinte forma: os justos serão coroados com glória e terão suas lágrimas enxugadas por Deus. Finalmente, meus irmãos, a sessão de número 6 vai nos dizer o seguinte: por isso, esperamos este grande dia com grande anseio para usufruirmos plenamente das promessas de Deus em Jesus Cristo, nosso Senhor. Nós vivemos, meus queridos irmãos, no período do chamado já e ainda não. Nosso Senhor Jesus Cristo já conquistou a vitória. Nós já estamos salvos em Cristo Jesus. O seu reino já foi inaugurado. Entretanto, nós ainda não usufruímos plenamente de tudo aquilo que Ele conquistou. Isso será dado somente no seu retorno, exatamente quando acontecer todas essas coisas que narramos aqui. Então, nós vivemos, ou deveríamos viver nesse desejo, nesse grande anseio pela eternidade. E aí, já a título aplicativo, nós temos desejado a eternidade? Temos almejado as coisas do alto? Ou temos vivido presos somente às coisas aqui da terra? Se Jesus voltasse hoje, isso seria um motivo de alegria pura para você, plena? Ou talvez você pensaria: Senhor, demora mais um pouco. Deve ser para nós cristãos um motivo de maior regozijo e gozo, ansiar pela eternidade, ansiar pelo retorno do nosso Salvador, pelo cumprimento de todas as suas promessas plenamente, para que possamos usufruir de todas essas bênçãos que já foram conquistadas, mas que nós aguardamos o tempo próprio, que será na volta de Cristo Jesus. Por isso eu pergunto a você: você tem desejado a volta do seu Salvador? Ou você tem vivido muito preso às coisas terrenas? Medite nisso, reflita nisso. Podemos resumir esta sessão, que já é breve, da seguinte forma: os cristãos devem aguardar com grande anseio este dia, quando usufruirão plenamente das promessas de Deus em Cristo Jesus. O que este ensino da confissão belga, finalizando então, pode nos trazer mais de aplicações, meus irmãos? Serei breve. A primeira delas: Deus é o único e reto juiz. Ele julgará todas as coisas. Ele julgará vivos e mortos. Todos comparecerão no juízo de Deus. Portanto, aqueles que têm fome e sede de justiça serão saciados. Então, descanse no Senhor. As Escrituras dizem, mais de uma vez, a vingança pertence ao Senhor. É Ele que fará a justiça. Então, muitas vezes, quando somos injuriados, nós queremos rebater na mesma medida, pagar mal com mal. Mas não é essa a orientação bíblica para nós. A orientação bíblica é para que descansemos no Senhor. Aquele mal que fizeram conosco, que nós não devemos rebater com mal, pagar o mal com o mal, nós devemos descansar no Senhor, na plena confiança de que se aquela pessoa não se arrepender, Deus pagará. Deus não toma o culpado por inocente. E ainda assim, Deus pode também alcançar aquela pessoa, o que seria melhor ainda. Então veja, nós devemos descansar plenamente na justiça do Senhor. A nossa esperança final não deve ser nenhuma autoridade terrena ou algum juiz constituído,
porque todos são falhos, mas somente o perfeito e reto juiz, que haverá de julgar todas as coisas. Nós devemos descansar nele, em todas essas causas, quando pecam e quando nos atacam diretamente. Portanto, não pague o mal com o mal, mas pague o mal com o bem, e descanse no Senhor. Ele retribuirá, Ele que fará justiça à sua causa. Segunda aplicação: tenha esperança, meu querido irmão, nessas promessas do Senhor, que os mortos ressuscitarão. Então eu tenho certeza que cada um de vocês já teve algum irmão em Cristo, algum parente, ente querido, que você perdeu, seja pelo curso natural, nossos progenitores mais velhos, ou se tenha sido em algum acidente, ou alguma doença, alguma eventualidade. Tenha a firme esperança. E o próprio apóstolo Paulo diz, nesse texto que foi citado na confissão, que vocês devem usar estas palavras para consolar uns aos outros. Porque nós temos a certeza de que nós vamos rever nossos irmãos, nossos entes queridos, que morreram em Cristo Jesus. Então, tenha essa esperança vívida e clara de que você vai rever os seus irmãos em Cristo. Essa separação não foi definitiva, mas eles estão seguros nas mãos do nosso Deus. Nenhum deles vai se perder. E estaremos juntos nos céus eternamente com o Senhor. Poderemos ter essa comunhão restaurada. Então isso deve ser motivo de consolo para nós. Isso é uma situação que no mundo caído nós frequentemente vamos enfrentar, infelizmente. Mas devemos sempre nos consolar mutuamente com estas palavras, que são verdades, são promessas da parte do Senhor para cada um de nós. Terceira aplicação, meus irmãos: não inveje o ímpio, pois o seu fim é a condenação. Nas palavras do salmista, ele disse que seus pés quase resvalaram, porque ele, em sofrimentos, por amor do nome do Senhor, e ele passando por sofrimento, por dificuldade, e ele olha para o ímpio e vê o ímpio só prosperando, com recursos, com estabilidade, com fartura, e ele então vacila, pensando que eu estou servindo ao Senhor e estou desse jeito, e o ímpio está fazendo o que dá na telha, e está aí bem, com a vida plena. Mas isso foi só até ele contemplar o fim dos ímpios. Então, quando ele viu qual era o fim daqueles ímpios, então ele afastou de si qualquer pensamento de inveja, porque absolutamente não vale a pena. Não vale de nada o homem ganhar o mundo e perder a sua alma. Então a prosperidade dos ímpios, por mais que seja possível neste mundo caído e que esteja debaixo da soberania de Deus, ela é passageira, efêmera e temporária. E se eles não tiverem a Cristo, estão perdidos. Portanto, jamais pense em invejar o ímpio, porque o fim dele é trágico, como nós aqui descrevemos. Por isso, a nossa esperança deve ser única e somente Cristo. Vale mais do que qualquer conquista, qualquer glória que este mundo possa dar a oferecer. Cristo Jesus vale mais do que todas essas coisas. E finalmente, já havia mencionado, mas reforço: almeje ardentemente a volta do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Não prenda-se nas coisas terrenas, mas pense nas coisas do alto. Pense na eternidade e almeje e deseje de todo o seu coração que nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, autor e consumador da nossa fé, volte para a glória de Deus e para o nosso gozo eterno. Amém.